Bom dia, meu povo. A graça e a paz de Jesus de Nazaré a todos. Sejam todos bem-vindos. Aí vamos esperar a turma entrar, se conectar conosco. Estamos daqui da casa do presbítero Edson e para ministrar nessa manhã uma palavra de Deus, cantar louvores que glorifiquem o nome do Senhor. E nesse momento eu vou pedir o presbítero Edson para orar ao Senhor, fazer uma oração para que a gente possa começar o nosso culto nessa manhã. O presbítero Edson vai orar. Amém? Bom dia, igreja, graça e paz para todos. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Pai querido, Pai Santo, Pai de graça, poder e misericórdia, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concede, Senhor, de, através da tecnologia, estarmos adentrando a casa de nossos irmãos, estamos fazendo uma reunião de pessoas separadas, mas unidas em Cristo. Amém, Deus. Deus amado, Deus santo, Deus de poder. Senhor, muito obrigado por tudo que vai aqui acontecer, Senhor. Amém, Deus. Que o Teu Santo Espírito esteja verdadeiramente iluminando e usando o Teu servo, Pastor Lélio, Amém, Deus. que vai nos conduzir através da administração da Tua Palavra, Senhor. Amém, Deus. Pai querido, Pai Santo, que o nosso coração esteja aberto, receptivo à Tua Palavra, Senhor. Amém, Deus. E que seja de tal maneira edificante, compactante, impactante, Amém, Deus. que nós venhamos verdadeiramente a praticar, Senhor, Amém, a Deus. Tua Palavra dita. Amém. Pai querido, Pai Santo, muito obrigado por tudo. E nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom dia, irmã Vânia. Bom dia a todos. Irmão Lau Vieira, Deus abençoe. Estamos juntos. Vamos adorar o Senhor nessa Bom dia, manhã. tudo bem, meu povo? Vai ficar aqui mesmo? Hoje sem a Sarinha, mas estamos aqui para adorar ao Senhor. Tu já começou, já? Sempre exaltado.
manhã, Senhor. Glória a Deus. Só Tu és digno de honra, de louvor, de exaltação, de glorificação. Nós te adoramos nessa manhã. Não há Deus além de Ti. Não há Deus como o Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus acima da pandemia. Tu és o Deus acima das enfermidades. Tu és o Deus que caminha sobre a tempestade. Tu estás acima de todo mal, de toda mazela, de toda luta, de toda dor, de todo sofrimento, de toda angústia, de toda ansiedade. Tu estás acima, Senhor. Tu estás acima, Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tu és exaltado, Jesus. Glória a Deus. Você pode exaltar a Deus aí da sua casa, de onde você estiver assistindo agora. Exalte ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que ama, que nos ama, o Deus que nos surpreende a cada dia, o Deus que nos guarda, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos mantém de pé, o Deus que nos dá esperança, o Deus que nos fortalece, o Deus que nos livra da angústia, o Deus que nos tem na palma das suas mãos, o Deus que nos chama de filhos, filhos amados de Deus. Essa é a nossa identidade. A nossa identidade não é simplesmente um crente. Nós não somos apenas crentes, somos filhos amados de Deus. Glória. Aleluia. Te exaltamos nessa manhã, Jesus. Te exaltamos. Aleluia. 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 Vamos cantar. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ter mais um momento de oração nessa hora. Eu vou pedir à irmã Heloísa para orar pelos enfermos da nossa nação. Temos algumas pessoas do nosso ciclo de amizade, irmãos que passaram por essa situação, outros que estão passando. E eu vou pedir agora a irmã Heloísa para orar, também de forma especial pela nossa diaconisa Regina, que está internada, mas nós cremos no agir de Deus. Amém. Cremos que Deus está visitando ela nesse momento, naquele hospital, e que toda enfermidade vai dar lugar à saúde, porque o nosso Deus é o Yahvé Rafá, o Deus da cura. Irmã Heloísa vai orar nesse momento. Deus, nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que Tu és Deus, Pai. E agora queremos entregar todos os enfermos da nossa nação, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja entrando com a Tua provisão, que o Teu agir venha agora sobre essas vidas. Nós declaramos que em nome de Jesus, toda doença vai embora, que em nome de Jesus, tudo aquilo que vem tirar da nossa saúde mental, espiritual, caia por terra em nome de Jesus. Amém. Tudo aquilo que tem tirado a nossa sanidade, Senhor, que tem tirado a nossa paz, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Aquilo que tem afligido o nosso corpo, que tem tirado, Senhor, a nossa saúde, Senhor. Deus, não somente a Covid, Deus, mas tantas outras doenças que têm se manifestado no Teu povo, Senhor, durante essa pandemia. Muitas vezes a gente nem ao médico pode recorrer, porque tem medo, Senhor, de que outra coisa venha nos afetar. Então, em nome de Jesus, toda doença caia por terra, Jeová Rafá, haja, Senhor, sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas, ó Deus, trazendo, Senhor, saúde, livrando, Senhor, de toda mazela, de tudo aquilo que tem tirado, Senhor, a gente do eixo, em nome de Jesus. Senhor, seja com os nossos corpos, seja com a nossa mente, com o nosso coração, e que agora, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra nos dá poder, nos garante, Senhor, que toda palavra que a gente professar, Senhor,
Senhor. Ó Deus, que 1 ou 2 concordem aqui na terra, Senhor, o Senhor também concorda. Então, em nome de Jesus, toda doença caia por terra, em nome de Jesus, pelo poder que há no teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos também pela nossa querida irmã Regina. No nome de Jesus, nós declaramos saúde sobre a vida dela. Nós declaramos que todo mal, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. Ela já está curada porque nós cremos no teu nome, Senhor. E nós cremos, Senhor, que ela estará dando testemunho da vitória. Oh Deus, em nome de Jesus. E a gente já convida ela, Senhor, para dar um testemunho aqui, Senhor, para abençoar tantas outras pessoas. Seja conosco nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vai chover, vai chover, vai chover. Chuva, 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 Deixa Deus tocar teu coração nessa manhã. Faça essa oração, Deus. Derrama chuva sobre a nossa terra, sobre o nosso Brasil.
Sara a nossa terra, Senhor. Vem sarar, Senhor, a nossa nação. Nós clamamos, Senhor, para que após a crise haja um avivamento, haja um despertamento, seja um tempo de salvação na nossa nação. Ó Pai, que a igreja avance, que as vidas sejam tocadas. Ó Senhor, acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito, diz o Senhor. Naqueles dias vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os vossos servos derramarei no meu espírito, diz o Senhor. Nós oramos por um derramamento, chuva, Senhor, do Espírito sobre o Brasil, Senhor, sobre as igrejas, Senhor. Não mais igrejas frias, não mais igrejas mornas e mortas, mas igrejas avivadas, igrejas que amam, igrejas que se solidarizam com o excluído, ó Pai, com o pobre, com o homossexual, se solidariza com aquele que é marginal, porque a igreja acredita que todo mundo pode ser transformado, todo mundo pode ser transformado. É o poder do Evangelho, é o poder da graça de Deus. Nós clamamos por essa graça sobre o Brasil. Vem a tua graça, Senhor, vem a tua graça, a tua misericórdia seja derramada sobre a nossa nação. Batiza-nos com amor, batiza-nos com amor, incendeia os corações com a tua palavra, elucida a nossa mente com a tua doutrina. Ó Senhor, enche-nos, enche-nos, enche-nos. Espírito Santo de Deus, sopra sobre um vale de ossos secos, Deus, sobre a terra seca faz chover, sopra o vento do Espírito e derrama a tua chuva. É a nossa oração, oh, porque a tua palavra diz, Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Sara, Senhor, sara os corações, Senhor, doentes, as vidas angustiadas em suas casas, Senhor, as pessoas que estão adoecendo na mente, na alma, ó Senhor, em nome de Jesus, aquelas pessoas que agora estão pensando em dar cabo da sua vida, ó Pai, cometer suicídio, Espírito Santo, visita nessa hora. Oh, Espírito Santo, visita nessa hora. Estende a tua mão de poder, derrama a tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o coração. Aleluia, glória a Deus. Te adoramos, Senhor, te adoramos na beleza da tua santidade. Senhor, nós estamos angustiados com essa situação. Pastores estão angustiados, líderes estão angustiados, pai de famílias estão angustiados, pai de famílias desempregados, mulheres desempregadas. Ó Senhor, estende tua mão, estende tua mão. Oh, a palavra diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós olhamos para ti nessa manhã, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Socorre a nação brasileira, socorre, Senhor. Nossos líderes não sabem para onde nos levarem. Eles estão, Senhor, como H, eles estão, o presidente, os governadores, todos os
prefeitos, senadores, deputados, eles estão como H, vagando no deserto, eles não sabem para onde ir. Nós oramos que tu envie o teu anjo agora, dê a direção, Senhor, dê a esses homens ouvidos para te ouvir, ouvidos para te ouvir, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Seja Senhor da nossa nação, do nosso presidente, dos governadores, dos prefeitos, seja Senhor, quebra toda potestade, todo principado, ó Pai, que atua sobre a vida desses homens, todo principado quebra agora, Senhor, em nome de Jesus, toda influência satânica para destruir a nossa nação, ó Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, que venha um novo tempo sobre o Brasil, um tempo de paz, prosperidade, o tempo da Shalom, paz e prosperidade para todos, ó Senhor, em nome de Jesus, um tempo de salvação, nós te oramos, nós te pedimos, nós clamamos em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém, amém. Queria compartilhar com você uma palavra de Deus nesse momento. E ela está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, você que entrou depois, seja bem-vindo, que Deus abençoe sua vida, que o poder de Deus se manifeste na sua vida, na sua casa, porque o apóstolo Paulo diz que o evangelho não é sabedoria humana, mas ele é o poder de Deus, o poder para salvar, para libertar o homem, para colocar o homem diante de Deus, livre de toda mazela e de todo mal. Então o evangelho é o poder de Deus. Então você que entrou depois, que o poder de Deus entre no seu coração, na sua vida, que Deus possa agir em você. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 2 e 3, é o que eu queria compartilhar com você, retomando aquilo que eu tive pregando no domingo passado e estava conversando com a minha esposa Heloísa, que durante os domingos pela manhã eu vou fazer sempre nossa reflexão aqui na segunda carta de Coríntios, será uma pregação expositiva, nós vamos expor toda a carta de Coríntios e é isso. Então se você está com o texto aberto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4, e diz assim: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Amém. Que Deus possa falar ao nosso coração. E o que eu trouxe no coração para compartilhar é uma frase muito simples. A frase é motivos para adorar a Deus. Foi isso que Deus semeou no meu coração essa semana. Durante a semana eu estava lendo, estudando, e esse tema brotou no meu coração. Motivos para adorar. E se a gente vive um tempo de tristeza, um tempo de insegurança, um tempo de incertezas para muitos e de angústias para muitos, a palavra de Deus também ela diz que é possível, mesmo em momentos como esse, a gente adorar a Deus e louvar a Deus. Haja visto que o Lucas ele relata lá em Atos capítulo 16, quando ele fala de Paulo e Silas na prisão, e aqueles homens, Paulo e Silas, lá dentro da prisão, a circunstância era totalmente adversa. Eles tinham apanhado, tinham sofrido por pregar o Evangelho, mas eles encontram um motivo para adorar a Deus.
Por que esses homens têm motivo para adorar a Deus? O que levou esses homens e todos os homens e mulheres de Deus que foram homens de fé? Só a gente olhar a Bíblia, por exemplo, o Hebreus, quando você lê a carta aos Hebreus, o capítulo dos heróis da fé, você percebe homens que passaram por grandes provações e tribulações, mas se mantiveram firmes no caminho da adoração, adoraram a Deus porque andaram pela fé. Uma fé genuína que os fizeram adorar apesar das circunstâncias. Então, olhando para as circunstâncias adversas que sobrevêm a todos nós, e essa principalmente dessa enfermidade, desse vírus, que é uma circunstância comum a todos nós, há motivos para adorarmos a Deus, mesmo em tempos assim difíceis, em tempos de crise? Sim. E a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele vai nos dar aqui pelo menos 3 motivos para adorar a Deus. E o primeiro motivo que a gente tem para adorar a Deus é porque a gente deve adorar a Deus por quem Deus é. Deus deve ser adorado por quem Ele é. Não é simplesmente pelo que Deus faz que devemos adorar. Devemos adorar a Deus por aquilo que Ele é. E o texto vai nos dizer o que é que Deus é. Esses versículos vão nos falar a respeito do caráter de Deus, da identidade de Deus. E aí você percebe Paulo falando quem é Deus. O versículo 3 ele começa com uma palavra assim: bendito seja Deus, o bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão, Paulo, ele retoma essa expressão, não é uma expressão própria do apóstolo Paulo. Não foi Paulo que inventou essa expressão, bendito seja Deus. Ele retoma uma fala, que é uma fala lá dos tempos mais antigos, dos primórdios, dos tempos judaicos. É uma fala de oração, uma forma de oração, de bendizer a Deus, exaltação ao nome de Deus. É uma fala que fala do louvor a Deus, reconhecendo a Deus como a fonte de todas as bênçãos. Era a oração da sinagoga, era a oração, do ambiente judaico, dos seus patriarcas, dos primórdios. Paulo retoma essa fala, dizendo que Deus é bendito. Bendito seja Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem é esse Deus bendito? Paulo, ele usa essa expressão para dizer que Deus é a fonte de todas as bênçãos nas quais nós recebemos. É isso que quer dizer essa expressão bendito seja Deus para os judeus. Eles entendem que essa expressão bendito seja Deus está retratando uma frase de exaltação ao Deus que é a fonte de todas as bênçãos que ele, judeu, recebe. Paulo usa essa expressão, mas essa expressão ela não é própria só do apóstolo Paulo. E Paulo usa ela também em Efésios, e depois Pedro vai usar essa própria fala em Efésios. Paulo ele diz assim, Efésios 1, versículo 3 e 4: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Paulo, ele diz aqui, usa essa expressão para dizer que Deus é bendito, e Deus é bendito, e Deus é exaltado. Por quê? Deus é exaltado por aquilo que ele fez, por aquilo que ele é, aquilo que ele fez lá no passado. O que Deus fez no passado pela igreja? Ele diz, olha o que Deus fez pela igreja no passado. Deus é aquele que abençoou a igreja em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais. E que antes de haver mundo, Deus havia escolhido a igreja, aqueles que são parte da igreja, os filhos eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, a igreja amada de Jesus. Essa igreja foi abençoada já lá no passado. Então ele é esse Deus bendito. Mas Pedro também usa essa expressão, primeira carta de Pedro, e aí é uma expressão que vai falar de Deus no futuro. Primeira carta de Pedro,
capítulo 1, versículo 3. Versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Então Deus deve ser adorado por quem Ele é. Quem é esse Deus? É o Deus que nos dá esperança, futuro, a coroa da vida, que tem algo proposto para nós, algo que não pode ser corrompido, uma herança eterna. Por isso Deus deve ser adorado. E agora, aqui em Coríntios, Paulo vai dizer que Deus deve ser adorado, né, nessa expressão bendito seja Deus, pelas bênçãos que Deus nos dá no presente. Ou seja, Deus nos deu bênçãos no passado. Que bênçãos? Ele nos escolheu para ser salvo. Ele nos abençoou em Cristo Jesus. Ele deve ser adorado pelas bênçãos que Ele tem para nós no futuro, a viva esperança, a coroa da vida, a eternidade com Deus, no lugar onde não haverá choro, morte, tristeza, angústia, no lugar onde a alegria será eterna. Estaremos diante dele adorando para sempre, mas ele também deve ser adorado porque ele é um Deus abençoador que nos abençoa no presente momento. No momento presente da nossa vida, Deus também nos abençoa. E ele diz isso: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola, então é Ele quem nos abençoa com consolo. Então Deus deve ser adorado, primeiro, por quem Ele é. Quem Deus é? Ele é um Deus abençoador. Ele é um Deus que abençoa no passado, abençoará no futuro e nos abençoa no presente. Se você olhar para a sua vida nesse momento, será que você não consegue encontrar motivos para agradecer a Deus, para adorar a Deus? Se você olhar para a sua vida, será que você não consegue encontrar motivos para adorar o nome do Senhor, para cantar uma canção? Será que não há motivos para dar um glória a Deus, né? Como dizem os nossos irmãos aí pentecostais, dá um glória, eita glória. Será que não há motivo para você glorificar o nome de Deus na sua vida? Eu falava com a minha esposa na quinta-feira de noite, quando eu cheguei do trabalho, que minha oração pela manhã, antes de trabalhar, na sexta-feira, a oração de sexta-feira de manhã foi: Senhor, muito obrigado. Eu olhei para a minha vida e me dei conta de que nesse momento de crise, a mão do Senhor está sobre mim, está me guardando da crise. E eu comecei a chorar e agradecer a Deus e falar: Senhor, obrigado, porque o mundo está em crise, mas eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo, e aquele que está em Cristo, nova criação vive uma nova dimensão. Não são as circunstâncias dessa vida que vão dar um ponto final na minha vida, não. Meu Pai é abençoador. Deus é bom e sabe abençoar. A mão dele está sobre mim e sobre a sua vida. Por isso adore ao Senhor. Diga mesmo, ele é exaltado. Cante louvores. Paulo diz: está alguém feliz? Cante louvores. Está triste? Faça orações, mas esteja com Deus, busque a Deus, adore a Deus. Segundo motivo, ou segunda característica, né, do caráter de Deus. Por que Deus deve ser adorado? Pelo que Ele é. E o que Deus é? Ele é um Deus abençoador. Em segundo, Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz isso aqui no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é o Deus Pai de Jesus Cristo. Jesus, como ser humano, você sabe que Jesus foi ser humano, ele é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando ele se faz carne, ele se torna ser humano. Deus é o Deus de Jesus, do Jesus homem. O Jesus homem adora um Deus. Lembra na tentação de Jesus, Mateus capítulo 4,
Quando o diabo leva Jesus lá no alto, no pináculo do templo, e manda ele se dobrar, e diz assim, se você se curvar diante de mim e me adorar, eu vou te dar tudo que esse mundo tem. E Jesus falou, arreda Satanás, porque só ao Senhor teu Deus adorarás. Deus é Deus de Jesus. Jesus como homem, Deus é seu Deus. Mas Jesus não é apenas homem, Jesus é Deus também. Porque quando falamos Deus, estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é uma comunidade, Deus não é uma pessoa, Deus é uma comunidade, Deus é uma família. E Jesus, como na sua divindade, Deus é seu Pai. Então, para Jesus divino, para Jesus que é Deus, Deus é seu Pai por toda a eternidade. De eternidade em eternidade. Deus é o Pai de Jesus. E como Pai de Jesus, Ele é também nosso Pai, porque Jesus é o Filho eleito de Deus. Um teólogo chamado Calbart vai dizer que o eleito de Deus é Jesus. Ele é o predestinado de Deus. Ele é o Filho eleito de Deus. E nós fomos eleitos em Jesus. Então nós estamos em Jesus. É por isso que quando, ali mesmo na tentação, quando o diabo ele fala para Jesus, ele tenta Jesus na sua identidade. Você percebe que o diabo está falando é, se tu és o Filho de Deus, não pode passar fome. Um Filho de Deus não passa privações. Então manda que essas pedras se transformem em pães. E aí Jesus chega para lá no diabo e diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí ele continua, ele manda Jesus se jogar lá do alto, né, do pináculo do templo, porque Deus vai dar ordem aos seus anjos, ele vai cuidar de você. E ele fala para não tentar o Senhor teu Deus. Ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí depois ele vem com aquela conversa de dar todos os reinos do mundo. E Jesus diz, só o Senhor teu Deus adorarás. O tempo todo o diabo está indo contra a identidade de Jesus. Falando, será que você é mesmo filho de Deus? Então se você é filho de Deus, você tem que demonstrar, tem que manifestar, tem que ter poder. Manifesta o poder e transforma a pedra em pão. Faz um milagre, aí eu creio que você é o Filho de Deus. Mas Jesus não deixou aquela palavra do diabo entrar nele. Sabe por quê? Porque Jesus tinha acabado, se você voltar um capítulo, isso é Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 3, Jesus é batizado. E no batismo no Rio Jordão, a voz do Pai fala a Jesus e para as pessoas que estão ali. E a voz diz, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Ele é meu Filho amado. Então, Deus é o Pai de Jesus eternamente. Ele é o Pai. Mas Jesus, ele representa a humanidade, ele me representa, ele representa você. Então, quando a Bíblia diz que Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus, está dizendo que é também o nosso Pai. Esse Pai de Jesus é seu Pai, é nosso Pai. Por que devemos adorar a Deus? Porque Ele é o nosso Pai amoroso, é o nosso Pai abençoador, o Pai que nos ama e que aconteça o que acontecer, nós não podemos duvidar. Deus nos ama. Deus nos ama. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. O que mais Paulo fala sobre a identidade de Deus? Fala que Deus é o Pai de misericórdia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Ele é o Pai da misericórdia. Um teólogo, John MacArthur, ele diz que Paulo tomou essa expressão, Pai de misericórdia, por empréstimo da linguagem litúrgica do judaísmo e de uma oração da sinagoga que pedia para Deus tratar com bondade, ternura e amor o pecador. Isso era uma expressão de oração. Pai de misericórdia. O judeu orava assim. Quando ele se sentia pecador, ele via sua miséria, ele dizia Pai de misericórdia. Ele apelava para a bondade, para a misericórdia, para a ternura e para o amor desse Deus que é amor. Então Paulo fala aqui que Deus é o Pai de misericórdia, por isso ele deve ser adorado.
Se você já leu a história de Davi lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 24, quando Davi ele comete um pecado, ele deixa o coração dele acender a soberba, ele se sente o tal, e aí ele manda fazer o censo para contar o povo, e aquilo soa mal, e um profeta então vai até Davi e diz que Deus irá corrigir Davi, a correção virá. E aí dá 3 castigos, manda ele escolher um dos 3, ele fala assim: eu prefiro cair na mão de Deus do que cair nas mãos dos inimigos, porque na mão de Deus, Deus é o Pai de misericórdia. Esse conceito de um Deus que nos julga com ternura, com amor, que olha para o pecador, que reconhece, é claro, o pecador que reconhece o seu pecado. É preciso haver reconhecimento. O pecador que reconhece o seu pecado, Deus olha para ele com ternura, amor, misericórdia. O que mais ele fala sobre Deus? Ele fala que Deus deve ser adorado porque Deus é o Deus de toda consolação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. Deus de toda consolação. Deus deve ser adorado, porque Ele é o Deus consolador. Paulo, ele está usando essa expressão de consolo, essa descrição de Deus que Paulo retoma, é uma descrição dos profetas no Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías vai falar do Deus Consolador. Isaías capítulo 40, versículo 1. Isaías 51, versículo 3, versículo 2. Isaías 66, versículo 13. Vai dizer que Deus é o Deus de consolação. Ele retoma a fala do profeta e diz: o nosso Deus é o Deus de toda consolação. Ele é a fonte de todo verdadeiro consolo. Todo consolo, toda consolação emana de Deus. Todo conforto emana de Deus. A palavra que Paulo usa é a palavra grega paraklete, que é a palavra também usada para o Espírito Santo. Essa palavra significa aquele que vem ao lado para ajudar, o ajudador, o auxiliador, o consolador. Mas o sentido aqui dessa palavra Deus de toda consolação, o sentido da palavra consolação aqui é de alguém que vem nos fortalecer, que nos dá coragem e ousadia nas tribulações e nas nossas lutas. É o Deus que nos prepara para a batalha, é o Deus que nos fortalece, é o Deus que se coloca diante. Ele não simplesmente vem e resolve a nossa situação, não. Ele vem e injeta em nós coragem, força, vigor para encarar os desafios que estão à nossa frente. É o que ele faz com Davi. É por isso que Davi, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, quando ele vai levar a marmita para os seus irmãos que estão no campo de batalha, ele chega ali com a marmita dos seus irmãos mais velhos, que eram soldados do exército do rei Saul de Israel. E ele se depara com a cena, tem um gigante que está ali, aquele gigante, ele está, como eu posso dizer, afrontando o exército de Israel, e os homens estão amedrontados, eles estão se borrando de medo, o exército está quieto, e Davi chega com as marmitas na hora que aquele gigante está falando: tem homem aí? Tem homem? Se tiver homem, desce para o campo de batalha e luta comigo. Davi ouve aquilo uma vez só e diz assim: gente, ninguém vai fazer nada. Vocês ouviram o que esse cara falou? Ele perguntou se tem homem aqui. Vocês não vão fazer nada, ninguém vai fazer nada. E aí o que Davi faz? Ele diz: eu vou lutar. E ele chega diante do rei Saul. Primeiro chega alguém com um recado: olha, rei, tem um rapaz aí que diz que vai lá, vai descer para o campo de batalha e vai encarar o gigante. Vai mesmo? Quem é esse cara? Traz esse cara que é um guerreiro. Quando se depara um menino, um jovenzinho, ruivo, né?
carinha de anjo, singelo, um menino tranquilo, né, bonitinho, que você olhava assim, é fofinho, não vai fazer mal para ninguém. Mas aquele menino estava cheio de poder, cheio de ousadia, de coragem, de força, porque o Consolador, o Deus que consola, aqui no sentido, Deus que fortalece, fortaleceu Davi. E ele diz assim, eu irei lutar. E ele desce para o campo de batalha, ele pega a sua tiradeira, o que ele sabia fazer, ele pega pedras lisas. Repare que o texto lá de Samuel vai dizer que ele pega pedras lisas, ele não pega pedras, né, com ponte aguda para poder fincar na testa do gigante. Não, é pedra lisa. Ele vai e mete a mão em pedras lisas, pedras tiradas do rio. Pedras tiradas do rio tem um significado espiritual, irmãos. O significado é o seguinte, a Bíblia vai dizer que há um rio que alegra a cidade de Deus. E esse rio é o próprio Deus. Somente pedras que estão no rio, está falando de gente. Pedra representa gente, gente que está em Deus, gente que mergulha em Deus, gente que está no mais profundo do Espírito de Deus, que se entrega sem reserva para Deus. É essa gente que é usada para derrubar gigantes. Davi pega essas pedras, ele vai para o campo de batalha, bota na sua pochete, pega a sua tiradeira. O gigante vem com um escudo, com lança, vem todo preparado. E o gigante diz assim, olha, tu tá achando que eu sou um cachorro? Para vir com vara, com um pedaço de pau, com pedra. E ele diz assim, não, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Havia força, o Espírito Consolador estava sobre Davi, aquele que dá coragem, força, que nessa manhã o Espírito Santo te encha a sua vida. Você que me ouve, seja cheio do Espírito Santo, que ele te dê coragem. Talvez amanhã as coisas vão estar difíceis ainda, mas Deus te dará ousadia, poder, virtude, unção para lidar com as dificuldades da sua vida. Os gigantes serão vencidos, porque Deus te capacitará. Ele é o Deus Consolador. Por isso adore a Deus por quem Ele é. Quem Ele é, quem Deus é, gente. Ele é o Deus que é abençoador. Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso é também nosso Pai. Ele é o Deus de misericórdia, o Pai de misericórdia, o Deus que olha para nós com favor, graça, ternura e amor. Ele é o Deus de toda consolação, o Deus que nos fortalece. Seja fortalecido na sua alma, no seu espírito, na sua mente que está abalada, você que está tomando remédio para dormir, você que não sabe o que fazer, você que está em casa louco, doido, que o Espírito Santo te fortaleça, que você vença essas crises na sua mente, que você vença a crise no seu coração, que você vença a crise nas suas emoções, que você vença as suas crises espirituais, que você vença, você que está sem força para buscar a Deus, nessa manhã, todo peso seja quebrado, todo fardo seja quebrado, seja lançado por terra. Eu declaro em nome de Jesus que você volte a ter ânimo para ler a palavra de Deus, volte a ter ânimo para adorar a Deus, volte a ter ânimo para orar, volte a ter ânimo para cantar louvores, volte a ter esperança, que a luz brilhe em tua vida nessa manhã. Oh Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida. Eu queria orar para a gente terminar, que essa palavra possa tocar sua vida, seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar. Você que está triste, você que está angustiado, você que está confuso, a mente está em parafuso. Irmãos, está difícil ficar dentro de casa trancado. Está difícil, é complicado. Não é verdade? Quem não está trabalhando então, ou quem está trabalhando de casa, está complicado. Mas sabe de uma coisa? A mente
que a paz de Deus entra, ela é uma mente transformada. Glória Paulo a Deus. diz que a paz de Deus excede todo entendimento, e essa paz ela habitará a mente e o coração. Por isso, nessa manhã, que a paz de Deus entre em sua mente, em seu coração, que você possa descansar. As crises virão, sempre as crises virão, mas o Deus Consolador nos fortalecerá para vencer nossas crises. Por isso, pega a sua pochete, pega a sua tiradeira, pegue suas pedras e vença seus gigantes no poder do Espírito de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, muito obrigado. O Senhor é o Deus de toda consolação. O Senhor é o Pai de misericórdia. O Senhor é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor é o Deus abençoador. Glória a Deus, glória ao teu nome. Bendito seja o Senhor. Tu és o Deus que pode todas as coisas, que agindo o Senhor, quem impedirá? Por isso eu oro agora, Senhor, por cada pessoa que está me ouvindo, me vendo, que está orando junto comigo, aquelas que estão numa crise dentro da sua mente, na sua alma, no seu coração. Fortaleça essas pessoas, fortalece elas, Senhor, em nome de Jesus, que haja nelas vigor, poder do Espírito, dunamis, poder do Espírito. Ó Pai, a tua palavra diz isso, Atos 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que o poder do Senhor desça sobre nós, que a virtude do Senhor nos envolva, que o Espírito Santo envolva essas pessoas, nossas vidas agora, nos ajude nas nossas mentes, na fraqueza da nossa mente, na fraqueza do nosso coração, da nossa alma. Às vezes estamos tão quebrantados, tão incertos, Senhor, tão inseguros quanto ao futuro, mas o Senhor diz para a gente viver o nosso dia. Basta cada dia o seu mal, não se preocupar com amanhã, porque amanhã Deus trará os seus cuidados. Aleluia! Tu és o Deus que cuidará do amanhã, o nosso amanhã o Senhor já cuidou, o Senhor cuida. Glória ao teu nome, Senhor. Por isso eu oro por um tempo de paz na vida dos meus irmãos, que a paz que excede todo entendimento alcance a mente e o coração de cada um nessa manhã. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Se você ainda não, você que me vê, não sei se todo mundo que está assistindo aí já tomou a decisão de seguir Jesus. Se você ainda não tomou, não deixa para amanhã, né? Como diz aquele ditado, não deixa para amanhã o que se pode fazer hoje. Então decida por Jesus, entregue sua vida a Jesus, Ele te fortalecerá. Talvez você esteja tão triste, angustiado, andando sozinho. Por que quer? Porque Jesus quer andar contigo. Jesus quer fortalecer você e te dar esperança. Amém? Deus abençoe, um beijo no coração. Obrigado, os nossos irmãos da nossa igreja aqui em Vila Norma. Hoje eu estou aqui em Vila Norma, na casa do meu sogro, da minha sogra. Vim filar a boia aqui, ó. Então, você, nossos irmãos aqui da Congregacional de Vila Norma, Deus abençoe a vida de vocês. A Sarinha está na casa da tia Renata, tá lá. Quando ela vem para cá, ela esquece que tem pai e mãe. Então, Sarinha só quarta-feira, na live de quarta-feira. Deus abençoe os nossos irmãos da nossa congregação em Campo Grande, os irmãos da IEC Viver Esperança. E Deus abençoe os nossos amigos também. Eu vi agora há pouco aqui meu amigo Ronaldo, aqui da Vila Norma. Deus abençoe Ronaldo. Amiga Evelyn, amiga da Elô? É tia Evelyn? Tia Evelyn, professora da Sarinha. Beijo no seu coração. Deus abençoe a todos. Queria fazer um convite especial, logo mais às 19 horas, na fanpage IEC de Vila Norma, uma palavra de Deus também para abençoar a nossa vida com o nosso pastor Vanderlei de Castro Silva. Beijo, pastor, beijo a todos, Deus abençoe e paz. Pessoal, quer dar tchau aí? Aqui o pessoal vai dar tchau, Elô. Tchau, gente, beijo. Uhul! Deus abençoe. Não deixe de adorar a Deus, não deixe de cantar. Beijos.